Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula de Física da disciplina Física Geral 3. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a calcular a energia potencial elétrica criada por uma distribuição discreta de cargas. Vejam, aqui na imagem nós temos uma carga elétrica positiva Q1, que cria no seu entorno um certo campo elétrico. Nós vamos deslocar uma segunda carga elétrica lá do potencial de referência, que está a uma distância infinitamente grande, para esse ponto, R12, onde nós acabamos de posicionar ela. Nós já vimos que, neste deslocamento, a carga elétrica 2 experimenta uma diferença de potencial elétrico, que é dada pelo negativo da integral de caminho do E escalar ds. Como, lá no infinito, o potencial é nulo, então, com isso, nós temos que a carga elétrica 1, ela criou, no ponto onde está posicionada a carga elétrica 2, um potencial elétrico V12. Tá? Então, este é o potencial elétrico da carga 1, cria no ponto onde está a carga elétrica 2. Vejam, as cargas elétricas são positivas, então elas, neste deslocamento, estão experimentando uma repulsão eletrostática. Então, isso significa que elas não vão se movimentar espontaneamente lá do infinito para o ponto R12 sem oferecer uma resistência. Claro que, para a gente poder montar essa configuração forçada, nós, agentes externos, precisamos realizar trabalho sobre as cargas elétricas. Esse trabalho cria uma energia potencial U2 nesta configuração. Esse potencial elétrico V12 nada mais é do que a energia potencial per capita experimentada pela carga 2. Ou seja, é a energia potencial elétrica criada pela configuração dividida pelo valor da carga elétrica que foi transportada. Na prática, o valor dessa energia potencial elétrica dessa configuração nada mais é do que o valor da carga que foi transportada multiplicada pelo potencial elétrico que essa carga transportada experimentou durante esse transporte. Ou seja, U12 é igual a Q2 vezes V12. Como V12 é 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R12, daqui nós temos que a energia potencial elétrica desta configuração é 1 sobre 4πε0, Q1 vezes Q2 sobre R12. Então, essa é a energia potencial elétrica dessa configuração de duas cargas. E ela está associada diretamente ao trabalho que foi realizado sobre o sistema para a gente montar essa configuração. Além disso, se nós, agente externo, liberarmos as duas cargas para que elas tenham a liberdade de se movimentar espontaneamente, elas vão se afastar, de tal maneira que a força elétrica vai realizar trabalho sobre as cargas e essa quantidade de trabalho que vai ser realizado pela força elétrica para deslocar as cargas espontaneamente é exatamente igual a esse valor. Veja, e se ao invés de eu ter apenas duas cargas, eu aproximar uma terceira carga desta primeira configuração, como neste caso? Veja, no momento que eu aproximei uma terceira carga das duas cargas vizinhas, percebam, a carga 3 está a uma distância R13 da primeira carga, da mesma maneira que a carga 3 está separada uma distância R23 da segunda carga. Vejam, então, nesse momento, nós passamos a ter uma nova configuração energética. Passamos a ter uma configuração de energia potencial total, que vai ser dada pela soma da energia potencial armazenada na primeira configuração, pelas cargas 1 e 2, somadas a esse trabalho que o agente externo tem que fazer para aproximar a carga 3 da carga 1 e, simultaneamente, aproximar a carga 3 da carga 2. Mas, como nós já sabemos que esse trabalho é igual a uma variação de energia potencial, que é igual a Q vezes V, então, esse trabalho para mim aproximar Q3 de Q1 nada mais é do que o valor da carga 3 multiplicado pelo potencial elétrico que a carga 1 exerce neste ponto onde vai parar a carga 3, que eu chamei de V13. Analogamente,
esse trabalho que o agente externo precisa realizar para aproximar a carga 3 da carga 2 é simplesmente o produto da carga 3, que vai ser transportada, pelo potencial elétrico que a carga 2 exerce no ponto 3. V13, aqui representado em amarelo, nada mais é do que 1 sobre 4πε0, o valor da carga 1, dividido pela distância que a carga 1 está do ponto onde a carga 3 será posicionada, que eu defini como sendo R13. Analogamente, o potencial elétrico V23 nada mais é do que 1 sobre 4πε0 Q2 sobre R23, onde Q2 é a carga elétrica 2 e R23 é essa distância que a carga 2 extrai da carga 3. Fazendo a multiplicação de Q3 por esse conteúdo do parênteses, temos essa expressão em amarelo. Fazendo o produto de Q3 pelo conteúdo do parênteses, nós temos essa expressão em violeta. Mas acontece que essa expressão em amarelo representa exatamente a energia potencial elétrica armazenada na configuração do par 1, 3. O termo em violeta é exatamente a energia potencial elétrica armazenada na configuração do par 2, 3. Dessa forma, a energia potencial elétrica total dessa configuração é a soma das energias potenciais elétricas criadas em cada par possível de interação. Então, aqui no caso, nós temos 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Bacana, né, pessoal? Nós vamos aproveitar esse resultado da diferença de potencial e verificar dois resultados muito importantes que nós vimos no capítulo anterior da lei de Gauss. Bom, primeiro, nós demonstramos no capítulo anterior que quando nós temos um condutor elétrico e nós depositamos um excesso de carga nesse condutor, essas cargas tendem a ser depositadas na superfície do condutor. Dessa maneira, nenhuma linha de campo elétrico vai entrar dentro do condutor. Isso foi verificado no momento que nós posicionamos na parte de dentro da superfície do condutor uma superfície gaussiana. Como nenhuma linha de campo elétrico atravessou a superfície gaussiana, nós concluímos então que o campo elétrico no interior do condutor é nulo. Veja, nós vamos utilizar o conceito da diferença de potencial elétrico para verificar essa afirmativa. Então, nós já sabemos que no interior do condutor, qualquer carga em excesso que for ali depositada vai acabar migrando e se concentrando na superfície. Dessa maneira, pessoal, toda vez que eu for tentar pegar a diferença de potencial entre dois pontos, sempre que eu tentar deslocar um elétron entre dois pontos quaisquer de dentro do condutor, veja, eu vou ter que fazer a integral de caminho de I até F de E escalar ds. Mas acontece que, a partir da lei de Gauss, nós já demonstramos que o campo elétrico no interior do condutor é zero. Dessa forma, o produto escalar de zero com ds vai dar zero. Então, dessa forma, pessoal, significa que a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer no interior do condutor sempre vai ser zero. E isso é verdade se, somente se, o potencial elétrico no ponto I for exatamente igual ao potencial elétrico no ponto F, que é igual a um potencial elétrico constante, que é exatamente igual ao potencial elétrico criado na superfície externa do condutor, como neste caso aqui que nós temos o condutor elétrico esférico. Então aqui nós temos dois gráficos. O primeiro gráfico mostra para a gente o comportamento do campo elétrico criado nas proximidades desse condutor, do centro do condutor até pontos do lado de fora. Vejam, para pontos de dentro do condutor, o campo elétrico é zero. Para pontos do lado de fora do condutor, ele se comporta como se toda essa carga elétrica em excesso estivesse concentrada no centro. Desta forma, o campo é como se você tivesse, neste ponto, um campo elétrico criado por uma carga pontual localizada exatamente aqui. Deste ponto em diante, o campo elétrico decai com a lei do inverso quadrado da distância. Vamos olhar para o caso deste gráfico. Esse gráfico informa para a gente o potencial elétrico criado desse condutor e para pontos do lado de fora do condutor. Vejam, pelo que nós acabamos de colocar,
Na parte de dentro do condutor, o potencial elétrico é constante. Ele é exatamente igual ao valor do potencial elétrico que nós registramos na superfície externa do condutor, onde estão localizadas as cargas elétricas. A partir desse momento, para pontos mais afastados do condutor, nós temos que o potencial elétrico se comporta como se toda a carga elétrica desse condutor tivesse concentrada exatamente aqui no centro. Esse resultado é de extrema importância, porque é ele que permite que a gente consiga compreender fenômenos como esse aqui, em que um automóvel feito de metal, ele é atingido por uma forte descarga elétrica. Então, dessa forma, todas as cargas elétricas que serão induzidas na superfície do material não vão contribuir para uma diferença de potencial elétrica diferente de zero aqui no seu interior. Consequentemente, mesmo que do lado de fora a diferença de potencial seja extremamente grande, do lado de dentro a diferença de potencial é constante. Dessa forma, a pessoa que permanece dentro do veículo, ela permanece em segurança. O mesmo resultado é alcançado quando nós colocamos um condutor na região de um forte campo elétrico. Então, você vai ter uma indução de cargas elétricas, essas cargas elétricas induzidas vão se acumular na superfície do material, fazendo com que o campo elétrico no interior do material seja nulo e o potencial elétrico na parte de dentro do condutor seja uma constante. Tá? Com isso, pessoal, nós finalizamos o capítulo 24. Um abraço a todos!